Boa tarde, que alegria estarmos juntos para mais um programa A Vida em Foco, aqui pela TV Evangelizar para todo o Brasil. Muita gente nos acompanhando via satélite, canal digital aberto, YouTube, TV Evangelizar Oficial, para a gente falar sobre hoje um tema que é delicado, muito importante e também trazer outros tópicos aqui para você. O primeiro deles é exatamente a depressão em crianças. Como que a gente faz para identificar esse tema que é tão crucial na vida das famílias? Minha primeira convidada já está aqui, doutora Thaline Belling, que é neuropsicóloga e vai nos ajudar com este assunto. Também trazemos para você algumas dicas para você que gosta de artesanato, aprender a fazer apliques em panos de prato. Uma coisa assim, para você distrair também, né? Aproveitar bem o seu tempo. Outro assunto, os emojis que estão em alta e que trazemos algumas curiosidades para você. Então fique com a gente, está começando o programa A Vida em Foco. Bom, esse assunto que eu inicio aqui falando sobre saúde, a gente sabe que existe uma preocupação com depressão, ansiedade, com a saúde mental como um todo na vida dos adultos, certo? Mas o que às vezes impressiona é descobrir que tem crianças que também trazem esse tipo de doenças mentais e que a gente pode fazer algo para ajudá-las. Então, o principal aqui é que a gente consiga identificar alguns sinais que essa criança dá. Não ignore nada do que a gente vai falar aqui hoje para você, tá? Então, deixa eu sentar aqui com a Thaline Belling, que é neuropsicóloga. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada Tudo bem? pelo convite de novo. Tudo bem, você? Eu que agradeço. Doutora Thaline, vamos lá. Bom, a gente fala em crianças. Criança é esperado vários tipos de comportamento, então muito do que se vê nesses comportamentos às vezes passa despercebido quando algo tão delicado como a depressão, né? Me diga uma coisa, é fácil de identificar esses sinais? Qual que é a relação que a gente tem que estar ali estabelecendo com essa criança para identificar algo que possa estar acontecendo ou iniciando, né? Não é fácil diagnosticar depressão infantil. Uhum. Primeiro que os estudos são muito escassos ainda, né? Tá. Principalmente aqui no Brasil. Mas estima-se aí que de 1 a 3% né, da população entre 0 a 17 anos tem depressão. Né? Então é uma quantidade de 1 a 3%. De 1 a 3% nessa faixa etária. Uhum. Mas o diagnóstico é difícil porque tem algumas características da depressão em crianças que são diferentes da depressão em adultos. Então, às vezes, o adulto vai tender a comparar um caso de um adulto, seja ele alguém, e não vai conseguir por aí. Isso. Ah, tá. Então, vou te dar um exemplo. Né? Nos adultos é muito comum a gente ter como sintoma o humor deprimido, né? Boa parte do dia, enfim. Na criança não é tão expressivo esse humor deprimido. Às vezes a gente tem mais agressividade e irritabilidade do que o humor deprimido. Porque a criança ela consegue manter aquele humor de brincadeira, às vezes até de alegria mesmo? O cérebro ainda está em desenvolvimento, então é uma dinâmica um pouquinho diferente. Nossa, né? A forma de reação cerebral ali é um pouco diferente. Tá, então você falou da irritação. Irritação é um ponto para observar. Para observar. Mas como que é essa irritação? Porque a criança também, dependendo da idade ainda, faz parte até do aprendizado, não é assim? Faz parte, né? Essa reatividade, assim. Sim. Mas eu acho que o mais importante é você perceber algumas mudanças, né? Perceber que teu filho está mudando em algumas coisas. Então, tá mais irritado, uma irritabilidade que às vezes você não consegue identificar a causa, demora para passar. Sabe aquela coisa mais constante, não é? Aquele momento, né? De raiva, enfim, de agressividade. Não. A criança parece que está muito tempo, assim, do dia, né? E vem já há bastante tempo. Observar mudanças no sono, no apetite, isolamento social. Às vezes a criança começa a parar de querer brincar, parar de querer ir para a escola, né? Dificuldades na atenção, tá? E algumas falas também, né? Claro, dependendo da idade da criança ali, a gente vai ter mais dificuldade nesse sentido. Mas conforme a criança vai crescendo, às vezes ela mesma vai trazendo algumas falas assim
de autodepreciação, né, de que não estão contentes. Observar também, a escola tem um papel muito importante nessa observação. A escola consegue identificar? Consegue, por quê? Porque lá a criança está com pares, né? Enfim, e às vezes a gente consegue identificar uma diferença ali no desempenho escolar, uma criança que não está mais motivada, né, que não apresenta mais aquela energia que tinha antes para fazer as coisas, né? Então, observar essa mudança, né? Se são mudanças que você percebe que estão acontecendo já há mais de 2 semanas, opa, é um alerta, né? Vamos observar, vamos olhar para isso. Quase começa a se confundir como, essa criança está mudando a personalidade dela, o jeito de ser. Exato. Tem alguma coisa para ser investigada ali. Isso. E às vezes, assim, o que eu percebo em consultório, né? Uma confusão muito grande aí, de às vezes achar que a criança tem TDAH, não que não tenha, a gente tem comorbidades, né? É possível uma criança que tenha depressão e também tenha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Se fala muito do TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiador, mas que eu já tive casos em que veio com essa demanda, uma avaliação para identificar, né, para confirmar TOD. Quando eu fui investigar, eu vi que, na verdade, essa criança estava com depressão. Olha só. Uma depressão moderada, né? Então, às vezes pode confundir justamente porque na criança a gente não identifica tanto humor deprimido, a gente identifica mais essa irritabilidade, né, essa agressividade e esses outros sintomas que eu coloquei aqui, mas que no adulto é um pouquinho diferente. No adulto a gente já identifica mais esse humor deprimido mesmo. E é possível o profissional identificar isso numa conversa ou em sessões de terapia? Como que é feita essa identificação? Vai conversar com a escola? Vai ser um trabalho meio que investigativo? Como que é feito esse diagnóstico mesmo? Então, o diagnóstico ele tem algumas etapas, né? Então, a primeira a gente faz uma anamnese muito profunda com os pais ou os cuidadores principais, enfim, né? Para entender o histórico dessa criança, entender o contexto dela. Por quê? Porque a depressão infantil é uma doença multifatorial. Então, a gente está falando aí de uma questão de predisposição genética, né? Mas a gente tem o meio também influenciando muito. Então, algumas situações que ela vive vai impactar e pode Sim, principalmente o ambiente dela, né? E quando eu falo isso, os 2 principais ambientes que a gente vê de uma criança é a própria casa, né? A convivência ali, com os familiares e a escola, né? Então, investigar como está sendo esse ambiente, como que essa criança está, né? Como que é a criação dela, como está sendo conduzido, né? Então, é uma investigação bem profunda, assim, identificar também, claro, o desenvolvimento dela de forma geral, até para a gente descartar qualquer outro tipo de transtorno, né? Tem algumas testagens que a gente consegue fazer na criança também, uma conversa com a escola e muitas vezes uma observação direta na escola. Né? Fica alguém ali. Eu, no caso, quando eu faço, eu mesmo vou até a escola, observo essa criança. A criança não vai ver você lá? Às vezes vê, né? Mas não tem problema. Não faz mal. Não faz mal. Né? Então, como eu te falei, já aconteceu de eu identificar uma depressão que estava sendo tratada como um TOD, que é um transtorno opositor desafiador. Então, essa criança, ao invés de estar sendo acolhida, ela estava sendo ainda mais, né, pressionada, ainda mais uma rigidez maior ali na criação, no trato com essa criança, né? Olha só, é importante ter o diagnóstico certo, né? Em quanto tempo você consegue dar um diagnóstico? Mais ou menos? Mais ou menos uns 2 meses, né? 2 meses. Assim, se a gente for pensar... fazendo esse trabalho. Isso, conversa. Se a gente for pensar, assim, numa sessão semanal, né? Claro, dependendo da urgência, daí a gente consegue intensificar aí os trabalhos de investigação e eu consigo diminuir esse tempo. Mas, normalmente, as famílias optam, né? Pela questão de tempo, valor, enfim, por uma vez semanal, né? Então, eu diria que ali uns 2 meses, né? Umas 8 sessões, mais ou menos. E essas crianças, elas estão mais frágeis frente à internet, por exemplo, ou não? Por causa de depressão? Sim, por quê? Porque a internet ela traz muito uma forma de comparação, né? Então, se a gente for pensar assim, a maioria das pessoas coloca lá o que quer que os outros vejam, né? Muitas vezes é aquele mundo perfeito que por trás não é nada perfeito, mas a criança está ali, está se comparando aquilo,
né? Tá olhando ali o que tá acontecendo, tá se comparando, tá buscando likes, né? Como eu falo. E além disso, a exposição a telas também pode ser algo que prejudique, que... pode ser um facilitador aí, tá, né? Da depressão. Por quê? Porque principalmente num cérebro muito pequeno, que a gente tá, né, um cérebro em desenvolvimento, sim, a gente está falando de um estímulo ali muito grande, né? As telas, elas trazem, tanto videogame quanto celular, televisão, um estímulo cerebral ali grande, né? É liberado bastante dopamina. E aí o que a gente vê depois? Quando a criança para de assistir, a gente tem uma queda nessa dopamina. Muitas vezes a criança vai buscar aí outras fontes de prazer, enfim. Como se fosse um vício mesmo, né? E que daí pode ser um facilitador para desenvolvimento de depressão também. Como eu falei, é multifatorial. A gente precisa investigar tudo que está por trás ali para tentar, porque não dá para a gente fazer o trabalho só com a criança, né? Eu imagino que tem muito mais trabalho de quem está ao redor, né? Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta só para levantar a consciência, mas não precisa aprofundar nesse assunto aqui. Mas isso pode levar a alguma severidade maior, como, por exemplo, perda de sentido da vida, de repente até casos de suicídios ou não? Pode, com certeza. Isso acontece? Acontece. Tá. Claro que, assim, é um processo, né? Você vai vendo, assim, o sintoma, ele vai... digamos que isso seria uma consequência, não é um sintoma, óbvio, é uma consequência, né? Mas a gente percebe que vai aumentando ali essa ideação, essa vontade, né? Às vezes a criança vai verbalizar, às vezes não. Às vezes você vai perceber no isolamento que está cada vez maior, né? Os sintomas se intensificando. Então, isso deve sim ser levado em consideração, né? E devem ser tomadas todas as providências necessárias aí, junto aos profissionais, né? Você trabalha só com crianças ou não? Hoje é basicamente 80% do meu trabalho é só com crianças, mas assim, não que seja diretamente com elas, sim, né? Mas assim, focado nelas. Na criança, sim, mas eu gosto muito de explicar para os pais que eu não consigo fazer um trabalho só com a criança, eu tenho que fazer um trabalho com a família, né? Sim. Porque os pais são as peças principais aí para fazer a diferença na vida dos filhos, né? Tanto para bom quanto para ruim. Sim, com certeza. Muito boa a nossa conversa. A Thaline está lá no Instagram. Aparece aí para você o endereço. Agradeço, viu, tua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você. Obrigada. Eu te convido agora para se programar para a nossa peregrinação juntos, que vai ser este ano, no meio do ano, dessa vez, em junho. Sairemos de Curitiba no dia 19 de junho, dia do Sagrado Coração de Jesus, e voltaremos no dia 24 de junho. É uma semana para você entrar em profunda oração. Nós vamos rezar o terço, nós vamos passar por igrejas onde outros santos já pisaram e você vai conhecer o lado católico de Salvador, porque esse é o nosso destino. Dessa vez a gente vai só para Salvador, vamos ficar ali concentrados, porque tem muito que pode ser explorado e aprendido através dessa experiência que nós vamos trazer para você. Claro que não poderia faltar Santa Dulce, que é a primeira santa brasileira. Então esse telefone que você está vendo aí da Libermundo é um telefone, mas eu diria para você mandar um WhatsApp, porque daí eles já pegam os seus dados, conseguem guardar ali o teu contato para fazer um melhor atendimento. 41 99965 0377. No próximo sábado, dia 15 de abril, às 9 horas da noite, você vai acompanhar aqui na TV Evangelizar mais um episódio do programa Vozes. Vamos conhecer a história do padre Osmar Coppe, que vai trazer música muito boa com uma alegria contagiante. Vamos ver um trecho do programa. Querência amada, planície serra, dos braços que me puxa, da linda mulher gaúcha, beleza. E no domingo, 16 de abril, também às 9 horas da noite, mais um episódio, o Vozes recebe o talento de uma dupla de irmãs, uma linda história de vocação, história de amor pela música, da irmã Graziele Rigotti e irmã Rita de Cássia. Veja um trecho. Então não perca sábado e domingo, dias 15 e 16 de abril, às 9 horas da noite, o seu programa para sábado à noite. E na volta a gente traz algumas dicas para você de artesanato. Dessa vez serão apliques em panos de prato. Eu volto já.
Já estamos de volta com o programa Vida em Foco, uma alegria ter a sua companhia. E agora eu trago para você um pouco de artesanato, você que gosta de mexer com tecidos. Dessa vez são dicas de apliques em panos de prato. Você pega todos aqueles aí que você tem, que estão guardados aí na sua gaveta e deixa com outra cara. Você vai ver que diferença que faz. Acompanhe. Hoje a gente veio até Campo Largo para conversar com a Anisete Bonato, que vai explicar para a gente como fazer artesanato de qualidade para você na sua casa, no seu pano de prato, na sua bolsa, como colocar arte no que você já tem aí. Vamos entender melhor conversando com ela. Nilzete, tudo bem contigo? Tudo bem com você. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Para começar, o que a gente precisa, Nilzete? Para começar, nós vamos precisar do desenho, né? Então, o desenho que a gente sempre tem, a gente tem que fazer em partes, tá? Porque aqui a gente tá com uma maçãzinha já, ela tá montadinha já para casear. Mas só que daí a gente vai precisar fazer as partes separadas por causa das cores do tecido. Ou seja, o corpo da maçã, a folhinha e o galho. O galinho, tá? Perfeito. Esse molde a gente acha na internet, por exemplo? Acho na internet. Então, a gente precisa do desenho, a gente vai precisar do papel termocolante, o nome desse daqui. Tá? Onde que eu encontro o papel termocolante? A gente encontra em armarinhos. Ok. Então, você vai escolher o termocolante que você gosta, de boa qualidade, né? Para colar direitinho. Porque você colando e depois fazendo ou caseado, não tem problema nenhum, ele não vai sair. Entendi. Tá? Então vamos lá, vamos começar. Então, vamos lá. Aqui. Lápis todo mundo tem em casa. Todo mundo tem. Eu gosto de usar o lápis 6B, que eu acho que a ponta dele é mais macia. Né? E mais grosso também para ficar bem marcado, né? Isso. Então, a gente tendo o desenho definido, a gente pega o papel termocolante, né? Ele vem assim. No rolinho. Sempre vem um rolinho assim, tá? Tem várias Recorta marcas. só o que vai precisar para não ter desperdício, né? Isso. Então, a gente usa sempre, né? O desenho e coloca o papel termocolante. É assim, o papel termocolante tem um lado que você consegue riscar e um que vai ser aqui, que é a colinha que ele não tem, ele é mais brilhantinho, então, ó. Tem que tomar cuidado e deixa o que consegue riscar, claro, Isso, por porque cima. se você passar o ferro, aqui ele vai colar no ferro. Vai tá? grudar tudo. Que é o nosso caso, nós queremos no tecido. Então, tomar esse cuidadinho também. Então, o desenhinho, colocamos o papel termocolante, né? Aproveitando o papel que a gente tem, né? E a gente vai fazer contornando todo ele. Depois que a gente rica, a gente faz o quê? A gente pega o tecidinho, escolhe o tecidinho que a gente quer daí, né? Retalhinhos de tecidinho, né? Aqui eu escolhi um vermelhinho para maçã vermelhinha, ou também pode ser uma maçãzinha verdinha. Nada impede de ser um estampadinho, uma corzinha que você queira, né? O que tiver em casa de retalho também, aproveita. Então eu coloco ele assim, o direito para baixo, o avesso para cima, tá? Certo. Porque agora nós vamos precisar colar esse corpinho da maçã assim, do ladinho que a gente riscou aqui, virado para cima. Você. Ok. Para cima, né? O tecido tá de bruços, mas a maçã tá de frente. Isso. Daí aqui, essa parte aqui é onde ela vai colar no tecido. É a parte termocolante, então ela vai ficar no avesso do tecido, tá? Então a gente coloca aqui e o que a gente faz? Passa o ferro. Nesse momento a gente está com o ferro desligado, é só para simbolizar, mas Isso. é só passar por cima carinhosamente. Isso, uns 10 segundinhos, porque daí você vai vendo assim. Ponha ele numa temperatura média, né? Para ele não colar muito, ficar colado. E daí você passa o ferro e vai sentir, ó. Sentiu que ele colou, tranquilo. Já tá certinho daí, tá? Então eu já trouxe um aqui, ó, coladinho para vocês verem. Ó como é que ele fica. Coladinho, tá? O que a gente faz o próximo passo? O próximo passo a gente vai recortar. Deixa aquela tesoura já separadinha, a sua mão. O que a gente vai fazer? A gente recorta no risco. Bem certinho. Bem certinho no risco, tá? A gente precisa o que daí depois? Tirar esse papel que tá aqui. Vamos ver se eu consigo tirar. Descola. Alguns saem com facilidade, alguns são dificilzinhos. Quando é meio dificilzinho, eu sempre pego um alfinetinho, pontinho da agulha, ajudo, ele sai. Entendi. Tá? Fica assim. Aquele momento de usar a unha mesmo, né? Usar a unha mesmo, quem tem. Então, daí, o tecido e o termocolante tá aqui. O papelzinho a gente tira, descarta ele. O que a gente vai fazer? Vamos achar onde que eu quero colocar a minha maçãzinha, né? O centrinho dela. Né? Acho o centro, coloco aqui. Só que tem um detalhe, antes a gente já faz a folhinha, né?
também. Eu trouxe ela recortadinha aqui, né? Então a gente já destaca a folhinha. Já meio que monta tudo junto para não ficar uma coisa muito longe da outra, por exemplo, né? E aqui o nosso galinho, né? Então como que ela está aqui? Ali. Ó, a folhinha, né? Porque a gente tem que pôr sempre essas partes que ficam aqui por baixo. Ah, entendi. Porque na hora de casear, porque se ela vai ficar aqui em cima, pra cima, ela vai aparecer, ficar, né? vai ficar feio, Então né? esse é um pulo do gato, tem que Isso. colocar por baixo, Isso, então, por exemplo, o galinho por baixo da maçã. Isso, então o galinho a gente coloca um pouquinho por baixo aqui, né? E a folhinha, pra ela ficar bonitinha, a gente Por baixo do galinho. Aqui, por baixo do galinho. Perfeito, Ó, que daí esconde, né? Fica mais delicado. Isso. E fica bonitinho, porque daí não fica aquela coisa solta, né? Então, todo o trabalhinho que a gente vai fazer, a gente faz assim, sempre colocando um por baixo do outro. Depois que encaixou caprichosamente... Encaixou caprichosamente assim, centralizou, a gente mede, vê se está bem centralizado, o que a gente faz? Passa o ferro novamente. Né? Nesse momento, você recomenda deixar mais tempo ou não? É o mesmo esquema do primeiro? O mesmo esquema do primeiro. Passa alguns segundos. Porque assim, você passa assim um pouquinho, né? Por trabalhinho, você vai passando ele assim devagarinho, temperatura não muito alta. Para não grudar. Isso, e vai sentindo, tá? Ó, assim ele já fica coladinho daí. Agora ele estando prontinho, né? Já passamos o ferro, tá prontinho, coladinho agora, né? O que a gente vai fazer agora? O caseadinho, tá? Que é onde que vai deixar aquele detalhe bonitinho da peça lá. Vamos precisar de fio e agulha. De fio e agulha. Agulhinha, né? Uma agulhinha que não seja muito grossa, né? Porque daí agora ele vai pegar dois tecidos e o termocolante. Não é muita coisa e para ficar mais delicado também. Fica delicadinho. Fio mais fino. Aqui, eu gosto sempre de fazer sempre na mesma cor, tá? Eu vou usar um fio preto para aparecer, para ver direitinho o caseadinho. Porque se eu usar o vermelho no vermelho, talvez não fique aparecendo bem visível, ok? Entendi. Então, vamos lá. Caseadinho agora. Eu não faço nó, tá? Porque eu não quero Deixa que apareça, o fio solto. tá? Então, vou começar por onde? Eu começo aqui assim, ó. Um cantinho longe, vou passando aqui por dentro do termocolante, não vai aparecer Não aparece nada atrás. aqui. Você deu ali algo como 3 milímetros da borda, mais ou menos. Isso, né? Um tantinho assim, porque esse fio que vai ficar embaixo vai ficar coladinho, então por isso a necessidade de não ter o nó. Perfeito. E Não fica- vai escorrer, não vai escapar. Isso, e fica um acabamento bem bonitinho daí, tá? Então, eu puxo o fio até a bordinha ali, tá? Então, o fio está na ponta aqui, ele fica na ponta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um pouquinho dele aqui agora, saio aqui, tá? Só que este fio aqui agora ele fica por dentro, ó. A agulha passou ali por cima. Para não aparecer por cima. Isso, daí ele vai puxar. Esse é o caseadinho, ó. Feito o primeiro. Feito o primeiro E pontinho. assim, literalmente por diante. Isso, ó. Daí eu vou manter sempre a mesma distância, né? Para ficar parelho. Pego aqui e saio de novo. Sempre importante é sair bem no cantinho. Logo no que pontinho, termina a pra não maçãzinha. aparecer. Com o fio da cor, ele fica bem bonitinho. Olha, passa por dentro, dá uma laçada. E é só puxar. Estamos com o fio aqui, a gente deixa o fio aqui, colocamos a agulha aqui e saímos bem pertinho aqui, ó. Bem rente ao término da maçãzinha. Bem rente ao término da maçãzinha, ó. Para não passar do Isso. ponto. O fio vai ficar aqui no meio, ó. A agulha passa pelo meio, onde ela puxa e vai fazer esse lacinho aqui, ó. Que é onde ele dá este acabamento aqui, ó. Aqui e aqui. E aí, consecutivamente, até Faz toda finalizar. a volta até finalizar aqui. Tem um nozinho especial para dar no final ou não tem A segredinho? mesma coisa, quando você terminou o último pontinho também, você pega a agulha que está aqui e você faz ela por dentro e sai qualquer pontinho. Saindo lá no outro finalzinho, se põe aqui, corta o fio, ela não fica sem nó nenhum e o acabamento fica perfeitinho daí. Sem aparecer nada Sem do outro aparecer lado. do outro lado. Não fica nozinho nenhum daí, ok? Aí agora é só ter paciência, fazer a volta toda, tá pronto. E fazer a volta toda. E fazer garantido que vai ficar firme, dá para lavar com tranquilidade, né, Lil? isso. E sempre usar sempre o fio da mesma cor, que ele fica bem bonitinho. Nilzete, obrigada por estar aqui comigo hoje, pelas dicas e boas vendas para você, viu? Obrigada. Até breve, tchau, tchau.
para você dar uma renovada aí na sua casa, nos seus panos de prato, e você pode ver os detalhes, que eu sei que às vezes precisa de um passo a passo, tá lá no YouTube para você, TV Evangelizar Oficial. E já está disponível o mais novo single e clipe do padre Reginaldo Manzotti, Faça um Milagre. E você já pode acompanhar o clipe completo ao longo da programação da TV Evangelizar. O single é uma composição do próprio padre em parceria com Danilo Diba. A música traz uma importante mensagem de fé e de esperança. Faça um milagre, o novo single e clipe do padre Reginaldo Manzotti. Quero chamar para você agora um VT super rápido, você vai gostar, porque quem gosta de farofa, levanta a mão aí, hein? Essa farofa é nutritiva, então preste atenção nessa receita. A dica é essa farofa de ovo super nutritiva, que pode até ser uma opção para o seu café da manhã. Anota aí os ingredientes: 3 ovos, meia xícara de farinha de mandioca, meia xícara de aveia em flocos, 1 colher de sopa de chia, salsinha, sal e pimenta a gosto. Primeiro um fiozinho de óleo na frigideira para fazer os ovos. Assim que começar a cozinhar, acrescenta a farinha de mandioca, a aveia, a chia e os temperos. Depois é só deixar mais um minutinho no fogo e pronto! Adoro essas receitas rápidas, nutritivas e que dá para fazer no café da manhã ainda, hein? Mas fica também para você lá no YouTube, tá? TV Evangelizar Oficial. Se fosse para você dar um emoji para essa receita, qual que seria? Depois do intervalo a gente vai falar mais sobre os emojis. Eu volto já. Voltamos com o programa Vida em Foco. Dessa vez nós vamos falar sobre tecnologia. Só que essa tecnologia ela já está tão no nosso hábito e ela é tão fofinha que a gente nem sabe mais o que é tecnologia. Eu estou falando dos emojis. Vamos aprender mais sobre esse assunto. Acompanhe. Eles estão em todas. É só abrir os aplicativos de mensagens que já nos deparamos com uma infinidade de emojis. Essas carinhas divertidas que já fazem parte do nosso dia a dia. O termo vem de uma expressão japonesa formada por e, que significa imagem, e emoji, que representa letra. Muitas vezes, eles até são confundidos com os emoticons, mas tem uma diferença aí. O emoticon ele nasceu muito numa comunicação rápida que a gente colocava num e-mail, numa comunicação mais eletrônica, que a gente usava um computador para poder escrever. O emoji, por sua vez, ele já nasceu na ideia de você poder usar uma representação mais gráfica, mais visual, tá? E nos dispositivos móveis, nos celulares. Onde que se popularizou primeiro os emojis foi no mercado japonês. Então, os primeiros celulares mais modernos japoneses, no fim da década de 90, que começaram a usar com mais precisão essa questão do emoji. Os emojis já são considerados um fenômeno cultural e mudaram a forma como as pessoas se comunicam. Com certeza você já usou algum hoje. E essa popularização tem um porquê. Porque eles são uma evolução da nossa comunicação, eles são uma forma mais rápida da gente transmitir algum sentimento, da gente passar a nossa mensagem, e simplesmente os emojis, eles permitem que pessoas de diversas faixas etárias e diversas culturas possam se comunicar de uma maneira comum. Os emojis caíram mesmo no gosto popular. Hoje, 92% das pessoas que se conectam à internet usam os ícones. Já são mais de 3.600 opções, tem emoji para tudo. E você, qual deles usa mais? É o sorrindo de cabeça ao contrário, assim, o que eu mais uso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu uso bastante aquele da mãozinha, assim, que parece que tá mandando um abraço. Mando beijinho. O da linguinha pro lado. Um coração, tipo, só o de risadinha chorando. Acho que porque a maioria das coisas que me mandam é engraçado. E o emoji chorando de rir é mesmo o mais usado no mundo.
Uma pesquisa realizada pela empresa que padroniza os ícones mostrou os que estão mais presentes nas mensagens. O especialista explica que a frequência de utilização de uma determinada imagem diz muito sobre o nosso comportamento. Os emojis mais utilizados têm muito a ver com como a pessoa enxerga o mundo, como a pessoa se comunica, mas é bem interessante que em diferentes culturas alguns emojis são mais utilizados ou não. Então tanto as pessoas quanto as culturas são representadas de diferentes formas pelos emojis mais utilizados. E eles são tão importantes que as redes sociais têm se adaptado. No WhatsApp, por exemplo, já é possível reagir às mensagens com emojis. E a tendência é que as interações evoluam ainda mais. Cada vez mais as plataformas, as redes sociais vão permitir que a gente use em diferentes contextos a reação através do emoji. Muito provavelmente os emojis a gente vai poder adaptar mais, customizar relacionado à pessoa, utilizar animações, utilizar junções, que já é possível. Mas é claro que os emojis também podem ser interpretados de diferentes formas. Por isso, é preciso ter certeza da mensagem que você quer passar. Um exemplo clássico é a questão do emoji das mãos juntas, que na prática seria o high five originalmente. Seria você batendo na sua mão para comemorar alguma coisa. É que aqui no Brasil a gente usa muito naquele sentido de gratidão, naquele sentido de oração. Então é um significado que as pessoas se apropriaram dele, mas que é natural. O emoji é para uma comunicação informal entre pessoas que estão acostumadas a receber essa comunicação informal. Você tem que saber que a pessoa vai interpretar de uma forma que talvez não seja a sua. Então por isso tem que entender exatamente o que você está mandando. Assista com a sua família a 10ª Festa da Misericórdia aqui pela TV Evangelizar ou ainda através do canal do YouTube ou ainda através do site da TV Evangelizar e viva intensamente com muito carinho, muita devoção esta festa que vai acontecer neste domingo, dia 16 de abril, aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas. A programação começa às 7 horas da manhã e termina com a procissão luminosa de Jesus a partir das 19h, 19h, logo após a Santa Missa, que será presidida pelo Padre Reginaldo Manzotti. Participe conosco e com muita fé. Vamos agora para a área do empreendedorismo, que pode começar quando ainda é muito jovem. Essa história que você vai conhecer começa com vendas de pão de mel e acaba em uma empresa, uma verdadeira doceria desta jovem empreendedora. Acompanhe. Quem vê a Dani chegando em sua confeitaria não imagina que há pouco mais de 2 anos ela estava no vermelho. Estudante de Direito, somente o estágio não dava mais conta de cobrir os gastos mensais. Eu até brinco hoje em dia, sobre a minha história, que nosso lema é feito com amor. E realmente é tudo feito com amor, mas lá no começo tudo por necessidade mesmo, Certo dia em casa, eu comecei a folhear um caderno de receitas da minha mãe e achei uma receita de bolo de pão de mel. Daí eu pensei, poxa, é algo diferente o pão de mel, Só que eu não fazia ideia de como fazer um pão de mel. Eu fazia uma coisa ou outra em casa com minha mãe, mas nunca tinha feito doce. Não sabia como fazer o recheio, nem a cobertura, nada. E aí eu comecei a pesquisar na internet. O perrengue era tanto que ela não tinha dinheiro nem para comprar os primeiros ingredientes. Comecei com R$80 emprestados do namorado e uma semana já consegui devolver para ele os R$80, comprar mais ingredientes e fazer mais fornadas de pão de mel. E só os pães de mel não foram suficientes. A Dani foi aprendendo a fazer outros doces, bolos, cones e a casa ficou pequena demais para tantas delícias. Então veio a ideia de investir no espaço físico para atender melhor os clientes. A abertura de pequenos negócios no ano passado no Brasil bateu recorde, segundo o levantamento feito pelo Sebrae. Em 2021, quase 4 milhões de micro e pequenos empreendedores formalizaram as suas empresas ou então se registraram como microempreendedores individuais, o MEI.
A Dani faz parte dessas estatísticas. A economia brasileira, ela vem atravessando aí nos últimos anos, né, um período muito difícil, né? A gente teve um período de recessão ali, 2015, 2016, né? Depois a economia parecia que ia se recuperar, mas vinha com taxas ainda muito baixas, muito aquém, né, em torno de 1% de crescimento. E depois veio a pandemia. Com a pandemia, nossa, o mundo teve que se adaptar, né? Houve fechamento de empresas, né? Aquele terror todo que nós passamos, né? E aí as pessoas tiveram que, né, montar outros negócios, né, se adaptar à nova realidade, né? E diante da crise econômica e diante da pandemia, muitas pessoas encontraram bons negócios no empreendedorismo, né? E foi mesmo um bom negócio. Hoje ela já tem uma funcionária e tem planos para aumentar ainda mais a equipe. Para quem viu toda essa batalha de pertinho, é um orgulho. Pô, eu me sinto bastante orgulhoso de poder fazer parte disso, né? Até porque na época ela estava passando bastante dificuldade, não tinha de onde tirar. Eu também na época estava meio quebrado, mas o pouco que eu tinha eu falei, não, vamos se ajudar. Aí emprestei o dinheiro, ajudei ela a começar a vender e, nossa, hoje ver onde ela já chegou, né? Me deixa extremamente feliz. E aquilo que começou por necessidade se tornou um sonho não planejado, mas muito bem realizado. E hoje eu sou formada em Direito, mas eu não pretendo exercer, porque foi realmente os doces uma coisa que salvou minha vida na época que eu me apaixonei completamente. Hoje você se sente realizada? Com certeza. E fazendo com muito amor? Com muito amor. Olha, dizem que quando você se esforça em um novo empreendimento, como o que você acabou de ver, existe uma prevenção, inclusive, do Alzheimer. Mas a gente quer entender um pouco melhor o que acontece no cérebro da pessoa que tem Alzheimer, principalmente como se prevenir. Acompanhe nessa matéria. Por trás do olhar distante da Dona Helena, existe uma doença cruel. O Alzheimer. Há 8 anos, a família percebeu que algo estava errado. No bairro onde a gente morava, ela sempre ia na farmácia, no mercado, ela sempre foi. Aí um dia, uma tarde, a minha irmã encontrou ela na farmácia pedindo por pão. Daí nós estranhamos muito. Juntando todo o histórico, nós falamos, não, precisa ser avaliado, tem alguma coisa errada. O Alzheimer afeta 35 milhões de pessoas no mundo e mais de 1 milhão no Brasil. Essa neurologista explica que a doença surge devido ao acúmulo de proteínas no cérebro. Primeiro começa a acontecer esse acúmulo de proteína beta-amiloide, que vão fazendo os emaranhados, que vão pegando em algumas áreas estratégicas do cérebro. E existe lesão também intracelular, que são os acúmulos de proteína tau. Então, essas lesões a gente consegue ver nos exames, elas vão aumentando a captação ali e ela vai tomando o cérebro. Então, ela começa dessa parte de memória e vai expandindo até pegar quase que o cérebro inteiro. Com o tempo, outras áreas do cérebro são afetadas, como, por exemplo, a linguagem, o pensamento lógico, as emoções e até mesmo funções motoras. Hoje, a Dona Helena depende das filhas para as tarefas mais básicas. A parte mais difícil é a questão até do banheiro, né? Também tem que levar ela, acompanhar, né? Mas a gente vai se revezando, eu e minha irmã, né? A gente se reveza e vamos fazer no dia a dia. A causa do Alzheimer ainda é desconhecida. A mudança de alguns hábitos pode retardar ou inibir o aparecimento da doença. Tudo que melhora a circulação do cérebro, a oxigenação no cérebro, previne a doença. Se a gente quiser prevenir o Alzheimer, exercício físico é fundamental e exercício mental também. Então, às vezes a gente não consegue evitar que a doença apareça, mas se você tem um cérebro que é bem ativo, a gente tem mais sinapse, que são aquelas conexões entre os neurônios. Atividade intelectual, mental, é muito importante. Escolaridade está comprovado que é um fator de risco ou preventivo. O diagnóstico é feito por meio de testes clínicos e exames de imagem. O tratamento envolve o uso de medicamentos e outras terapias. Para essa psicóloga, o mais importante é o apoio da família. O que o paciente mais precisa é desse apoio e desse carinho da família junto dele. Então, cada vez mais, por conta de perda de funcionalidade, perda de independência, o paciente vai precisar desse suporte da família e é muito importante que a família se organize para estar com ele, estar presente.
É importante que eles se lembrem que mesmo que o familiar não se recorde dele naquele momento, ele continua com seus sentimentos. Então todo o carinho, todo o amor dispensado para ele naquele momento vai fortalecer o vínculo entre ele e a família. A dona Helena já não lembra das filhas, mas elas não esquecem o que a mãe representa e retribuem o amor que receberam a vida toda. A tua mãe tem Alzheimer? Ela não lembra mais de você. Ela olha pra você, ela não sabe mais que eu sou a Josi, mas eu sei que ela é a dona Helena. Eu sei que ela é a minha mãe que me criou, que fez tudo por mim. Desculpa, ela precisa de amor. E ela retribui esse amor, né? Muito. Nós nunca vamos abandonar a senhora, tá bom? Demonstrar o amor que a senhora sempre nos deu. E pensar que todo esse amor de família começa em 2 pessoas. Por isso que nós escolhemos o tema de hoje do nosso Evangelizar Ensina, o matrimônio. Acompanhe. O casamento é uma das tradições humanas mais antigas e disseminadas pelo mundo. Alguns historiadores afirmam que a origem do casamento surgiu na história antiga de Roma. Naquela época, os parceiros eram escolhidos pelos familiares para garantir o patrimônio. A própria palavra casamento é derivada de casa. Muitos dos costumes relacionados ao matrimônio foram criados há séculos e são seguidos até hoje. O simbolismo da troca de alianças surgiu com os gregos, na época de Alexandre o Grande. Os casais utilizavam um anel na mão esquerda, acreditando que esse dedo tinha uma veia que conectava diretamente com o coração. Já a tradição do vestido branco para a noiva surgiu durante a celebração do casamento da Rainha Vitória, durante o século XIX, como símbolo de pureza e romantismo. A marcha nupcial, também composta especialmente para essa ocasião, foi criada em 1842 e ainda hoje é a canção escolhida para a cerimônia. O véu da noiva também surgiu com os gregos. Eles acreditavam que dessa forma a mulher estaria protegida dos olhares masculinos. Já a chuva de arroz após a celebração teve origem na China. Como símbolo de prosperidade, um mandarim encomendou uma chuva de arroz para ser atirada sobre sua filha no final da celebração. Isso há mais de 2.000 anos atrás. São muitas tradições ligadas ao casamento. No Brasil, os católicos comemoram no dia 13 de junho o dia do santo casamenteiro, Santo Antônio. Outro fato curioso é que o mês de maio ganhou o título de mês das noivas. Há quem diga que o motivo seja porque maio é dedicado à consagração da Virgem Maria. E apesar do grande número de divórcio, os casamentos ainda são maiores no Brasil. Os casais preferem continuar dizendo sim para o amor. E eu me despeço de você, mas fique tranquilo, fique tranquila que nós nos encontramos no próximo programa. Por enquanto, apenas continue na nossa programação aqui pela TV Evangelizar. Se cuide e fique com Deus. Um beijo para você.